Todo mundo diz que quer ser mais inteligente. As pessoas sonham com a genialidade, ter uma mente tão poderosa que os outros param para admirar. Repetem seu nome, te chamam de dotado. Mas essa fantasia esconde uma verdade. E a verdade é mais sombria do que você imagina. Inteligência de verdade não recebe aplauso. Ela recebe distância. Uma mente realmente afiada não se mistura na multidão. Ela vira um espelho que as pessoas evitam olhar. Ela enxerga demais, corta fundo demais, revela padrões que os outros preferem negar, evitar, temer, até dentro de si mesmos. E quando o seu cérebro aprende a enxergar nesse nível, quando você começa a perceber o que todo mundo deixa passar, não existe mais como desver. Não existe volta para a normalidade. Você vai reparar o quão devagar as pessoas pensam, o quão cegas elas são sobre a própria vida. E você não vai mais se encaixar entre elas. Não porque não queira, mas porque simplesmente não consegue mais. É aí que vem o preço. Você não vai ser só incompreendido. Você vai ser rejeitado. Vai ser temido. Algumas pessoas vão te odiar por pensar de um jeito que elas nunca conseguiram. Esse protocolo de treino mental vai te empurrar até esse limite. Ele não vai só te afiar além de qualquer suposto gênio que anda por aí hoje. Ele pode te transformar em algo com que mentes comuns não conseguem conviver em paz. E antes de a gente ir mais fundo, entenda uma coisa. Isso não é sobre decorar fatos. Não é sobre ler mais rápido, nem sobre fazer cursos online. Isso é sobre reprogramar a forma como o seu cérebro processa a própria realidade. A maioria acredita que inteligência é sobre o que você sabe. Essa é a mentira. Inteligência de verdade é sobre como você pensa, como você decifra o invisível, como você processa aquilo que os outros nem percebem que existe. E o que eu estou prestes a te mostrar vai mudar esse sistema para sempre. O que eu estou prestes a te mostrar vai mudar esse sistema para sempre. E quando isso acontecer, não existe marcha a ré. Você está pronto. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo o que te ensinaram sobre inteligência está errado. Te disseram que inteligência é algo com que você nasce, que algumas crianças são dotadas e outras não, que o QI é fixo, que gente inteligente simplesmente entende as coisas mais rápido por natureza. Tudo isso é mentira. E não é um engano inocente. É uma mentira que serve a um sistema que se beneficia de a maioria das pessoas nunca descobrir o próprio potencial mental. Aqui está a verdade. Inteligência é reconhecimento de padrões entre contextos diferentes. É isso. É esse o jogo inteiro. A capacidade de perceber que a mesma estrutura se repete em áreas diferentes e de usar essa percepção para navegar pela complexidade. Uma pessoa que enxerga que a disputa de poder dentro da própria família funciona exatamente igual à disputa de poder no trabalho está demonstrando inteligência de verdade. Uma pessoa que percebe que a forma como a água desvia dos obstáculos é a mesma forma como uma conversa desvia das verdades desconfortáveis está demonstrando inteligência de verdade. Uma pessoa que sente o clima emocional de um ambiente mudar antes de alguém abrir a boca está demonstrando inteligência de verdade. Nada disso aparece numa prova padronizada. Nada disso te faz ser chamado de gênio na segunda série. Mas é tudo isso que decide se você consegue, de fato, operar bem na vida real. Então, o que essas tais crianças dotadas estão realmente fazendo? Elas estão demonstrando reconhecimento de padrões precoce. Geralmente porque algo no ambiente delas exigiu que desenvolvessem essa habilidade antes das outras. Talvez tivessem pais imprevisíveis e precisassem ler sinais emocionais para se manter em segurança. Talvez tenham passado por algo doloroso e o cérebro tenha reagido buscando estrutura no meio do caos. Talvez estivessem só entediada se começaram a notar padrões porque a mente precisava de algo para fazer. E existe uma verdade escondida aqui que ninguém quer dizer em voz alta. Uma parcela enorme das crianças ditas dotadas são, na verdade, crianças traumatizadas que desenvolveram uma hiperconsciência como mecanismo de sobrevivência. Elas não são mais inteligentes por causa da genética. Elas processam mais rápido porque o sistema nervoso delas aprendeu que deixar passar um sinal podia ser perigoso.
Aquilo que a gente chama de inteligência e aquilo que a gente chama de hipervigilância são, muitas vezes, o mesmo processo mental em contextos diferentes. E isso importa. Importa porque, se a inteligência é uma resposta aprendida à pressão do ambiente, então você pode desenvolvê-la agora. Como adulto, de propósito. Você não precisa ter sido a criança dotada. Você só precisa estar disposto a fazer de propósito o que elas fizeram sem querer. Aprender a enxergar estrutura, em vez de conteúdo. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. A maioria das pessoas, quando olha para uma briga de casal sobre dinheiro, enxerga o conteúdo. Ele acha que ela gasta demais. Ela acha que ele é controlador. Estão brigando por uma compra específica. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. E se você tentar resolver essa briga tratando do conteúdo, você vai fracassar todas as vezes. O problema é a estrutura. É o padrão por baixo. Talvez ele se sinta impotente na vida e o dinheiro seja o único lugar onde ele consegue ter controle. Talvez ela se sinta invisível e comprar coisas seja o jeito dela de se dar prazer. Talvez os dois tenham crescido na pobreza, com formas completamente diferentes de lidar com a falta. Talvez nenhum dos dois tenha aprendido a ter um conflito, sem que aquilo signifique o fim do relacionamento. Então toda briga por dinheiro é, na verdade, uma briga por segurança. Uma pessoa com inteligência estrutural enxerga além do conteúdo, direto pro padrão. E quando você enxerga o padrão, você consegue tratar do problema de verdade. Você consegue lidar com ele. Você consegue prevê-lo. É isso que as pessoas chamam de boa intuição. Não é mágica. É consciência de estrutura. E aqui está a verdade linda e terrível ao mesmo tempo. Quando você aprende a enxergar estrutura, você passa a vê-la em todo lugar. No seu próprio comportamento, na política, na história, na natureza. Em tudo. E você nunca mais consegue tirar esses óculos. O mundo deixa de ser aleatório e começa a ser previsível. E isso muda absolutamente tudo. Então a pergunta passa a ser: como treinar o seu cérebro para enxergar assim? Como desenvolver o reconhecimento de padrões, se isso não aconteceu automaticamente quando você era criança? É para isso que a gente está caminhando. Mas antes de eu te entregar o método, eu preciso destruir mais uma ilusão. A ilusão de que você pensa no seu próprio idioma. Aqui está o que realmente acontece. Você tem pensamentos. Pensamentos reais, rápidos, precisos, completos. Eles chegam como uma sensação, como uma percepção do sistema inteiro de uma vez, como reconhecimento de padrão. Você simplesmente sabe as coisas. Só que você não pode dizer isso. Você não pode dizer eu só sei. As pessoas vão te achar arrogante ou irracional. Então você traduz. Você faz engenharia reversa do seu saber para transformá-lo em algo que pareça ter vindo da lógica. Você cria uma trilha falsa de raciocínio que leva até a conclusão que você já tinha. Você embrulha a sua inteligência num papel aceitável. Eu chamo isso de a armadilha do tradutor. E ela está te esgotando. Imagine ser fluente em 2 idiomas, mas ter que traduzir cada pensamento antes de falar. Pensamento em português, palavra em inglês. Pensamento em português, palavra em inglês. O dia inteiro. Todo dia. Quanto tempo até você estar completamente exausto? Quanto tempo até você começar a se sentir lento, mesmo sem ser? É exatamente isso que você faz com a sua inteligência. Você pensa num idioma, o da sua inteligência autêntica, selvagem, sistêmica, e traduz para outro antes de ter permissão de falar. O idioma da inteligência aceitável. O idioma de não ser esquisito demais, intenso demais, estranho demais. A coisa mais inteligente que você pode fazer é parar de traduzir. Começar a falar o seu primeiro idioma. Começar a dizer, eu não sei como eu sei disso, mas é muito rápido. Porque você não gasta mais metade do seu poder de processamento traduzindo. E as pessoas que importam, as que também pensam no próprio idioma, elas vão te reconhecer na hora. Vão sentir o alívio de finalmente encontrar alguém que não está fingindo. E essas conexões vão ser mais profundas do que qualquer coisa que você construiu enquanto traduzia. Agora deixa eu te dar o treino de verdade. O método que vai reestruturar a sua mente em 90 dias.
Isso não é teoria. É o processo exato que separa quem pensa com clareza de quem pensa no meio da névoa. O primeiro exercício se chama isolamento de pergunta profunda. Todo santo dia, por 20 minutos, você senta sozinho com uma única pergunta. Sem celular, sem música, sem distração. Só você, papel e caneta. Mesmo lugar, mesma hora, se possível. O ambiente vira um sinal. O seu cérebro aprende que ali é o lugar onde o trabalho profundo acontece. No topo da página, você escreve uma pergunta. Não uma pergunta vazia, tipo o que é a felicidade. Uma pergunta afiada, específica, pessoal. Algo que realmente te incomoda. Por que eu travo quando alguém me critica? O que de fato guia as minhas decisões? Por que eu fujo do conflito mesmo quando eu estou certo? Então você começa a escrever toda a resposta que vem à cabeça. As primeiras vão ser fracas, superficiais, coisas que você já ouviu por aí. Não pare aí. Você cava mais fundo repetindo uma palavra sem parar. Por quê? Escreve uma resposta. Depois pergunta: por que isso é verdade? Responde de novo. Depois: por quê? Continua furando. O seu cérebro vai entrar em pânico. Vai ficar desconfortável. Você vai pensar: isso é inútil. Esse é o teste. É exatamente aí que a maioria desiste. Você não para. Você continua atacando a pergunta. Alguma coisa vai se romper. Pensamentos novos vão aparecer. Conexões que você nunca tinha visto. Um medo escondido. Uma lembrança esquecida. Uma percepção que dá um novo sentido para todo o seu padrão de comportamento. É isso que você está procurando. No fim dos 20 minutos, você escreve um parágrafo resumindo a coisa mais poderosa que descobriu. Não precisa ser perfeito. Só precisa capturar a percepção. E isso vira a semente que você leva pro dia seguinte. Faça isso todos os dias, por 30 dias. A primeira semana parece chata. A segunda parece desconfortável. Na terceira, algo muda. O seu cérebro começa a fazer isso sozinho. Você vai perceber que consegue desmontar qualquer problema mais rápido que os outros. Você para de aceitar respostas fáceis. Você enxerga as rachaduras na lógica das pessoas. E no 30º dia, você treinou a sua mente para atacar a realidade, em vez de boiar na superfície. Deixa eu te dar um exemplo. A sua pergunta é: por que eu procrastino em projetos importantes? Primeira resposta: porque eu sou preguiçoso. Por quê? Porque eu não tenho disciplina. Porque eu não tenho disciplina. Porque eu nunca aprendi. Porque isso importa agora. Porque sem ela eu não alcanço meus objetivos. Porque os seus objetivos exigem disciplina. Porque são de longo prazo. Porque o longo prazo parece impossível. Porque eu não consigo ver o resultado. Porque você precisa ver o resultado. Porque sem prova eu não acredito que é real. Porque você não acredita. Porque eu já falhei antes. Porque uma falha do passado prevê uma falha no futuro. Não prevê. A não ser que eu acredite que prevê. De repente você percebe que a procrastinação não é sobre preguiça. É sobre um sistema de crenças que iguala a incerteza a fracasso garantido. Isso é um problema completamente diferente, com uma solução completamente diferente. E você chegou lá em 10 minutos de perguntas agressivas. Agora multiplique isso por 30 dias. 30 perguntas diferentes. 30 ruptures. E, mais importante, o hábito de pensar assim se torna permanente. O seu cérebro aprende a cortar através das desculpas, das ilusões e das mentiras confortáveis. Você desenvolve o que eu chamo de pensamento penetrante. A capacidade de ir direto ao núcleo de qualquer questão. Mas fica avisado. Esse exercício vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo e os outros. Você vai desenterrar verdades desconfortáveis. Você pode perceber que estava vivendo baseado em suposições que desmoronam quando examinadas. Você pode se sentir perturbado com o que escreve. Isso não é um defeito. É o objetivo. Inteligência não nasce no conforto. Se está pesado, é sinal de que você está fazendo certo. O perigo é parar no meio do caminho. Se você desiste quando as respostas ficam desconfortáveis, você acabou de treinar o seu cérebro para fugir da verdade. Então atravesse a parede todas as vezes.
Isso não é opcional. É a fundação de todo o resto. O segundo exercício é a transformação da informação em arma. A maioria das pessoas consome informação como entretenimento. Elas rolam a tela, leem, assistem e esquecem. O conhecimento entra, se perde na névoa do cérebro e nunca mais volta. É por isso que a maioria, mesmo depois de anos lendo, não consegue de fato usar aquilo que sabe. A memória delas é um cemitério de fatos desperdiçados. Você não vai ser como elas. De agora em diante, você trata cada pedaço de informação como uma ferramenta. Você não lê por conforto. Você não assiste por diversão. Você força tudo o que encontra a virar algo que você possa usar. Funciona assim. Você está lendo um livro. A maioria destaca uma frase bonita, se sente inteligente e esquece para sempre. Você para. Você pergunta: como isso pode ser usado? Esse princípio pode me dar vantagem numa negociação. Essa ideia pode me ajudar a entender o comportamento de alguém. Essa estrutura pode resolver um problema que eu venho evitando. Isso pode mudar a forma como eu tomo decisões. E você anota, mas não como uma nota passiva. Você anota como uma ferramenta ativa. Exemplo: você lê que as pessoas temem mais a perda do que desejam o ganho. Você não só admira a ideia. Você escreve: ferramenta. Em qualquer proposta ou persuasão, enquadre o custo de não agir como uma perda, e não o benefício de agir como um ganho. As pessoas se movem mais rápido para evitar uma perda. Todo dia você captura pelo menos 3 ferramentas. Elas podem vir de qualquer lugar. De um livro, de uma conversa, de um vídeo no YouTube, de um artigo. O que importa é que você converta na hora a informação em aplicação. Se você não fizer isso, ela evapora. No fim de cada semana, você tem 21 ferramentas. Você revisa. Você ranqueia. Você escolhe as 3 mais fortes e imagina como usaria cada uma na vida real. Você encena a situação na sua mente. Você escreve o roteiro. Faça isso por tempo suficiente e algo extraordinário acontece. Você deixa de ser um receptor passivo de informação. Você vira um operador ativo. Quando alguém discute com você, você já tem a estrutura pronta. Quando alguém tenta te manipular, você reconhece o padrão instantaneamente, porque você estudou aquilo e transformou numa contra-arma. Quando um problema aparece, você enfia a mão no seu arsenal mental e saca a ferramenta exata de que precisa. Pensa no que isso te dá. A pessoa comum esquece 90% do que lê em uma semana. Você está construindo uma biblioteca permanente, organizada e de acesso imediato e de armas mentais. Depois de 90 dias, você vai ter quase 300 ferramentas. Depois de um ano, mais de 1000. Você se torna um arsenal ambulante de inteligência aplicada. Mas aqui está o lado sombrio. Quando você transforma informação em arma, você para de enxergá-la como bela ou interessante por si só. Você deixa de ser um espectador. Você começa a tratar cada palavra, cada detalhe, cada interação como útil ou inútil. Isso te faz eficaz, mas pode te deixar frio. Você ganha controle, mas perde uma certa inocência. Algumas pessoas vão olhar para você e sentir que você está calculando. Elas não vão conseguir explicar por quê, mas vão sentir que você está sempre 3 jogadas à frente. E vão estar certas. Essa é a troca. A pessoa comum é calorosa, mas impotente. A pessoa treinada é poderosa, mas calculista. Você decide qual das duas quer ser. O terceiro exercício é a colheita de padrões. Nesse ponto, você para de olhar para o mundo como todo mundo olha. A maioria vê eventos aleatórios, rostos aleatórios, palavras aleatórias. Você vai treinar a si mesmo para enxergar padrões. Ciclos que se repetem, estruturas escondidas, a arquitetura invisível que guia o comportamento humano. Aqui está a verdade. Os seres humanos não são tão complexos quanto pensam. Todos nós nos repetimos. O jeito que alguém ri quando está nervoso. A palavra que a pessoa usa antes de discordar. O jeito que os olhos dela se movem quando ela está desconfortável. Isso são sinais, mas a mente não treinada os ignora. A mente treinada os coleta. Todo dia você escolhe um ambiente para observar. Uma viagem de ônibus, um café,
o seu trabalho, um jantar de família. Você senta em silêncio e, em vez de participar, você observa. Você escuta. Você anota. No começo parece estranho. Você vai se sentir inquieto. Mas aí você começa a perceber. A pessoa que toca o próprio rosto toda vez que vai mentir. O colega que muda de assunto quando se sente ameaçado. O amigo que ri rápido demais depois de falar, como se implorasse por aprovação. Esses padrões são invisíveis para eles, mas claros para você. Quando você enxerga um padrão, você anota. Não como ela parecia, nervosa. Não. Você anota como um código. Sinal, toque repetido no pescoço e desconforto com o assunto que está sendo discutido. Você dá um nome. Você registra. Você constrói um dicionário de sinais humanos. Faça isso por 30 dias e você terá 30 padrões documentados. Faça por 90 e você terá quase 100. O mundo deixa de ser caos. Ele vira legível, previsível. Algo vai mudar. Uma pessoa vai começar uma frase, e antes dela terminar, você já vai saber onde aquilo vai dar. Alguém vai mover a mão, e você vai saber qual vai ser a próxima reação. Você vai se sentir quase sobrenatural. Mas não é mágica. É atenção afiada até virar uma lâmina. O objetivo não é julgar as pessoas. O objetivo é entendê-las mais fundo do que elas entendem a si mesmas. E quando você faz isso, você controla a interação. Você consegue antecipar a resistência. Você consegue amplificar a receptividade. Você consegue conduzir as conversas para resultados que servem a você. Isso é poder. Mas, de novo, existe um preço. Depois que você enxerga esses ciclos, você não consegue mais desenxergar. Você vai perceber que a maioria das pessoas está rodando roteiros, padrões previsíveis. Elas acham que são livres, mas estão repetindo os mesmos comportamentos em contextos levemente diferentes. Essa percepção pode te deixar distante, como se você estivesse cercado de máquinas fingindo ser conscientes. Essa é a solidão de quem reconhece padrões num nível alto. Mesmo assim, isso é inegociável. Todo dia, colete pelo menos um padrão. Depois de 30 dias, você terá 30 códigos de comportamento. Depois de 90, você vai ler as pessoas como livros abertos. E quando elas perceberem que você as entende de um jeito que elas não conseguem nem explicar, elas vão te temer ou te seguir. Raramente vai existir meio termo. O quarto exercício é o combate cognitivo. É aqui que a sua mente se torna verdadeiramente perigosa. Até agora, você aprendeu a isolar perguntas, a transformar informação em arma e a colher padrões. Mas aqui, você aprende a dividir o seu pensamento em duas forças opostas e fazer elas brigarem. A maioria das pessoas pensa de um jeito só. Elas acreditam em algo e defendem. Elas odeiam estar erradas, então protegem a própria crença até a morte. Isso é fraqueza mental. Se você só consegue ver um lado, você é cego para metade da realidade. Uma vez por semana, você pega uma única afirmação e se obriga a defender os dois lados com a mesma intensidade. Não de forma casual, com entrega total. Você escolhe um tema. Liberdade contra segurança. Emocal contra lógica. Indivíduo contra coletivo. Punical contra reabilitacal. Aí você senta. Por 20 minutos, você defende um lado com tudo o que você tem. Você escreve como se estivesse absolutamente certo. Você reúne cada argumento, cada exemplo, cada apelo emocional. Você dá tudo. Quando o tempo acaba, você para. Você troca. E pelos próximos 20 minutos, você destrói aquilo que acabou de construir. Você argumenta exatamente o contrário, com a mesma paixão. Você desmonta os seus próprios argumentos. Você acha os buracos. Você constrói o caso oposto. No começo isso parece errado. O seu cérebro resiste. Você pensa, mas eu nem acredito nesse lado. Esse é justamente o ponto. Você não está treinando crença. Você está treinando flexibilidade. Você está quebrando as correntes que prendem a maioria das pessoas a um único ponto de vista. Faça isso do jeito certo e algo aterrorizante acontece. Você percebe que toda verdade pode ser atacada. Toda posição pode ser defendida. Toda postura moral pode ser invertida.
Nada é tão sólido quanto parecia. Tudo pode ser reenquadrado. Isso é perturbador para a maioria das pessoas, mas é libertação para você. Porque uma vez que você consegue habitar os dois lados de qualquer questão, você deixa de ser controlado por qualquer um deles. Você pode escolher a perspectiva que te servir no momento. Você se torna ideologicamente fluido. Pensa no que isso te dá. Alguém discute com você. Você já internalizou os dois lados do debate. Você conhece a posição da pessoa melhor do que ela mesma. Você conhece as fraquezas dela antes dela revelar. Alguém tenta te manipular com ideologia. Você enxerga através disso na hora, porque você já defendeu aquela posição e o oposto dela. Mas existe um preço. Quando você domina isso, a sua sensação de certeza se dissolve. O mundo para de parecer preto e branco. Você percebe que a maioria vive dentro de ilusões confortáveis, se agarrando ao bom e ao mal, ao verdadeiro e ao falso. Mas você enxerga que os dois lados são apenas ferramentas. Você pode pegar um, usar e descartar quando não for mais útil. As pessoas vão te chamar de imoral. Vão dizer que você não defende nada. Talvez elas estejam certas. Ou talvez você só enxergue mais do que elas conseguem suportar. Talvez você tenha percebido que a certeza é um luxo para quem ainda não pensou fundo o suficiente. O exercício é simples. Escolha uma afirmação. Defenda um lado por 20 minutos. Troque. Defenda o oposto por 20 minutos. No fim, anote o ponto mais forte de cada lado e pergunte: se os dois contêm verdade, o que isso revela sobre a natureza da realidade? Faça isso uma vez por semana. São 52 batalhas cognitivas por ano. Depois de 6 meses, o seu pensamento vai estar mais afiado, mais rápido e mais letal do que o de 99% das pessoas. Você não vai só pensar. Você vai dominar qualquer espaço intelectual em que entrar. Esse é o treino central. 4 exercícios, 90 dias para a integração completa. Mas você percebe mudanças já nos primeiros 30. O isolamento de pergunta profunda te ensina a pensar de forma penetrante. A transformação da informação em arma te ensina a extrair valor de tudo. A colheita de padrões te ensina a ler os seres humanos. O combate cognitivo te ensina a segurar várias realidades ao mesmo tempo. Combinados, esses exercícios fazem algo que a maioria das pessoas acha impossível. Eles reestruturam de forma profunda a maneira como seu cérebro processa a informação. Você deixa de ser um receptor passivo. Você vira um moldador ativo da realidade. Mas deixa eu ser claro sobre uma coisa. Esse treino vai te mudar de formas que você não consegue prever. Você vai ficar mais eficaz, mais perceptivo, mais poderoso. Você também vai ficar mais isolado, porque a distância entre como você enxerga e como os outros enxergam vai aumentar a cada dia. Você vai sentar em conversa, escutar os buracos na lógica das pessoas. Você vai vê-las repetindo os mesmos padrões e vai se perguntar por que elas não conseguem enxergar. Você vai sentir que está falando um idioma diferente. Por quê? De certa forma, você está. Você treinou a si mesmo para enxergar a estrutura, enquanto elas ainda estão olhando para a superfície. Alguns relacionamentos não vão sobreviver a isso. Não porque você seja melhor do que essas pessoas, mas porque uma realidade compartilhada é a base da intimidade. Quando a sua realidade muda e a delas não, a conexão se rompe. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão te empurrar para fora ativamente, porque a sua presença as deixa desconfortáveis de um jeito que elas não sabem nomear. Essa é a solidão sobre a qual eu te avisei. Ela é real, ela é dolorosa, e ela é o preço do desenvolvimento mental. Você vai ter que decidir se vale a pena. Só você pode responder isso. Mas aqui está o que eu posso te prometer. Se você atravessar essa solidão, se você continuar se desenvolvendo mesmo quando isso te isola, você vai acabar encontrando a sua gente. Os outros que fizeram esse trabalho. Os outros que enxergam o que você enxerga. E quando você encontrar essas pessoas, a conexão vai ser diferente de tudo que você já viveu. Porque você não vai precisar traduzir. Você não vai precisar atuar. Você não vai precisar se esconder.
Vocês vão poder simplesmente ser inteligentes juntos. Esses relacionamentos são raros, mas são reais. E valem a espera. Agora deixa eu te dar os princípios que sustentam tudo isso. As verdades por baixo que fazem esses exercícios funcionarem. Porque sem entender o porquê, você está só seguindo instruções. Com entendimento, você consegue adaptar e evoluir a prática para encaixar na sua mente específica. Princípio 1. Inteligência não é uma posse, é um processo. Você não tem inteligência. Você faz inteligência. Não é um traço fixo como a altura. É um envolvimento dinâmico com a complexidade. No momento em que você para de se envolver, você para de ser inteligente. É por isso que alguém pode ser brilhante aos 25 e comum aos 45. A pessoa parou de fazer o processo. Os exercícios que eu te dei são o processo. Eles te mantêm engajado. Eles te mantêm afiado. Eles impedem o endurecimento da mente. Faça com constância, e a sua inteligência aumenta. Pare de fazer, e ela atrofia. É simples assim. Princípio 2. Reconhecimento de padrões é a habilidade mental universal. Todo domínio da inteligência, o matemático, o linguístico, o espacial, o emocional, o estratégico, é construído sobre reconhecimento de padrões. Se você consegue ver que a mesma estrutura aparece em contextos diferentes, você consegue transferir habilidades entre áreas. É por isso que pessoas genuinamente inteligentes parecem ser boas em tudo. Elas não são. Elas só são boas em enxergar estrutura. E estrutura se transfere. O exercício de colheita de padrões treina isso diretamente, mas os outros também. O isolamento de pergunta te ensina a ver padrões no seu próprio pensamento. A informação como arma te ensina a ver padrões de utilidade. O combate cognitivo te ensina a ver padrões na estrutura de um argumento. Todos os caminhos levam ao reconhecimento de padrões. Princípio 3. Flexibility mental vents capacity mental. Não importa o quão inteligente você é se você for rígido. Uma mente flexível, com poder de processamento mediano, vai superar uma mente brilhante trancada em um único jeito de enxergar. É por isso que ideologia é veneno para a inteligência. No momento em que você se compromete com uma visão de mundo fixa, você sacrifica a adaptabilidade. O combate cognitivo treina flexibilidade diretamente. Mas todos os 4 exercícios exigem que você transite entre modos diferentes de pensar. Isso te mantém fluido. E fluidez é sobrevivência num ambiente complexo. Princípio 4. Inteligência cria responsabilidade. Quanto mais você enxerga, mais você se torna responsável. Você não pode mais alegar ignorância depois de ter treinado a si mesmo a notar padrões. Você não pode fingir que não vê a manipulação de alguém depois de ter aprendido a ler comportamento. Você não pode evitar verdades difíceis depois de ter desenvolvido o pensamento penetrante. Esse é o peso que eu fico mencionando. Inteligência não é só poder. É obrigação. A obrigação de agir sobre aquilo que você sabe. De falar a verdade, mesmo quando ela custa caro. De navegar pela complexidade, em vez de se esconder na simplicidade. Nem todo mundo está pronto para esse fardo. Princípio 5. A solidão é o imposto da clareza. Quanto mais claro você enxerga, menos pessoas conseguem enxergar junto com você. Isso não é elitismo. É geometria. Se você está operando em várias dimensões e os outros estão operando em uma, você não é melhor. Você só está em outro lugar. E outro lugar é solitário. Mas solidão não é a mesma coisa que estar sozinho. Você pode estar cercado de gente solitário, se você não consegue compartilhar a sua percepção completa. E você pode estar fisicamente sozinho e não se sentir solitário, se você está em paz com a sua própria mente. O objetivo não é evitar a solidão. O objetivo é fazer as pazes com ela, como parte do processo de desenvolvimento. Esses 5 princípios são a sua bússola. Quando você estiver confuso sobre o treino, volte para eles. Eles vão te orientar. Agora deixa eu responder a pergunta que provavelmente está se formando na sua cabeça. O que acontece depois dos 90 dias? O que vem depois do treino central? A resposta honesta é: depende do que você quer fazer com essa inteligência.
Porque inteligência sem direção é só ruído. Ela precisa servir a algo. Ela precisa ter um alvo. Algumas pessoas vão pegar esse treino e usar para construir negócios. Elas vão aplicar reconhecimento de padrões aos mercados, informação como arma à estratégia, combate cognitivo à negociação. Elas vão se tornar operadores formidáveis. Outras vão usar para trabalho criativo. Elas vão ver padrões na emoção humana e transformar em arte. Vão transformar histórias em armas. Vão colher percepções sobre comportamento e devolvê-las de formas que comovem as pessoas. Outras vão usar nos relacionamentos. Vão entender as pessoas tão profundamente que vão se tornar comunicadores mestres, terapeutas, líderes ou guias. Vão saber encontrar as pessoas onde elas estão e levá-las aonde precisam ir. E algumas vão usar para libertação pessoal. Elas simplesmente querem enxergar com clareza, pensar sem ilusão, se libertar dos roteiros e padrões que governam a vida da maioria. Elas não vão necessariamente construir nada externo. Vão só viver com mais consciência, mais escolha, mais autonomia. Todos esses caminhos são válidos, mas você precisa escolher. Porque inteligência, sem direção, se torna corrosiva. Ela vira cinismo, niilismo, desapego. Você precisa de um propósito maior do que só ser inteligente. Senão, o peso de enxergar com clareza, sem conseguir fazer nada com isso, vai te esmagar. Então, enquanto você fazendo esses 90 dias de treino, comece a se perguntar: para que eu quero usar isso? Qual é o sentido de me tornar mais inteligente? O que eu estou construindo? Você não precisa da resposta perfeita, mas você precisa de uma resposta, mesmo que provisória, algo que dê direção e sentido para o seu desenvolvimento. Deixa eu também tratar de algo prático. Você provavelmente está se perguntando: eu consigo mesmo fazer os 4 exercícios todo dia? Isso não vai levar horas. Aqui está a verdade. O isolamento de pergunta profunda são 20 minutos. A informação como arma são talvez 10 minutos, espalhados ao longo do dia, conforme você encontra informação. A colheita de padrões é observacional. Ela acontece durante atividades que você já faz de qualquer jeito. O combate cognitivo é uma vez por semana, por 40 minutos. Investimento total de tempo por dia, de 30 a 40 minutos, mais uma sessão semanal. É isso. Menos tempo do que a maioria das pessoas passa rolando redes sociais antes de dormir. Mas aqui está o segredo. Esses 30 a 40 minutos precisam ser protegidos. Inegociáveis. Sagrados. Porque no momento em que você começa a pular, você disse para o seu cérebro que aquilo não importa. E o seu cérebro vai acreditar em você. Constância vence intensidade. 30 minutos todo dia por 90 dias vão te transformar. 3 horas uma vez por semana não vão fazer quase nada. Os exercícios funcionam pela repetição e pelo acúmulo, construindo novos caminhos neurais, tornando automáticos os novos padrões de pensamento. Então não negocie com você mesmo. Não diga que vai fazer depois. Não se convença de que você está ocupado demais. Se você tem tempo para assistir este vídeo, você tem tempo para fazer os exercícios. Não é sobre tempo. É sobre prioridade. Agora deixa eu te dizer o que você vai notar conforme avança pelos 90 dias. Dias 1 a 10. Desconforto e resistência. Os primeiros 10 dias vão parecer estranhos. O seu cérebro não está acostumado a pensar desse jeito. O exercício de pergunta profunda vai parecer forçado. Você vai ter dificuldade de ir além das respostas de superfície. A informação como arma vai parecer mecânica. A colheita de padrões vai te fazer sentir um esquisito por observar as pessoas tão de perto. O combate cognitivo vai parecer impossível, porque você vai resistir a defender posições nas quais você não acredita. Isso é normal. É o seu cérebro resistindo à mudança. Através. O desconforto é o sinal de que você está de fato crescendo. Dias 11 a 30. Ruptura e integração. Em algum ponto dessa janela, alguma coisa se encaixa. Geralmente durante uma sessão de pergunta profunda, você vai ter a sua primeira ruptura de verdade. Você vai mais fundo do que sabia que conseguia,
e descobre algo sobre si mesmo que dá um novo sentido para todo o seu padrão. É aqui que você percebe que os exercícios realmente funcionam. A colheita de padrões começa a revelar sinais consistentes. Você começa a notar os mesmos ciclos de comportamento em pessoas diferentes. A informação como arma fica mais natural. Você começa a converter automaticamente o que lê em ferramentas, sem precisar se forçar. Dias 31 a 60. Aceleração e distanciamento. É aqui que fica interessante e difícil ao mesmo tempo. O seu pensamento acelera de forma perceptível. Problemas que antes levavam dias para resolver agora levam horas. Conversas que antes te confundiam agora revelam a estrutura na hora. Você começa a prever desfechos antes de eles acontecerem. Mas é também aqui que o custo social fica real. Você vai estar numa conversa e perceber que está 3 passos à frente de todo mundo. Você vai ver alguém tomando uma decisão que você sabe que vai machucá-lo, e não vai conseguir explicar como você sabe sem parecer arrogante. Você vai sentir as primeiras pontadas de verdade da solidão mental. Essa é a zona de perigo. É aqui que muita gente desiste. Porque a distância entre quem você está se tornando e quem você era já é grande o suficiente para ser desconfortável. Os seus velhos amigos talvez não te entendam mais. Os seus velhos hábitos talvez pareçam insuportavelmente burros. Você está entre 2 identidades, e esse espaço é desestabilizador. Se você conseguir atravessar essa fase, você chega do outro lado. Dias 61 a 90. Estabilização e poder. A essa altura, os exercícios já são hábito. Você não precisa mais se forçar. O seu cérebro quer fazê-los. O isolamento de pergunta parece meditação. A informação como arma é automática. A colheita de padrões é constante. O combate cognitivo virou lazer. Você percebe o seu pensamento funcionando de formas fundamentalmente diferentes. Você segura o paradoxo sem estresse. Você enxerga sistemas em vez de histórias. Você prevê comportamento com uma precisão assustadora. Você extrai valor de tudo que encontra. A sua mente parece um instrumento de precisão, em vez de uma ferramenta cega. As pessoas começam a reagir a você de um jeito diferente. Algumas são atraídas por você sem saber porquê. Outras te evitam sem saber porquê. Algumas poucas reconhecem o que você fez ou querem aprender com você, ou querem competir com você. É aqui que você entra num outro nível de cognição. Você não é mais inteligente no sentido de saber mais fatos. Você é mais inteligente no sentido de enxergar mais estrutura. E estrutura é poder. Mas deixa eu te dar um último aviso. Um aviso sobre o lado sombrio desse trabalho, sobre o qual ninguém fala. Quando você desenvolve esse nível de inteligência, você ganha a capacidade de manipular, de controlar, de prever e explorar o comportamento humano. E essa capacidade é sedutora. Porque, talvez pela primeira vez na vida, você se sente poderoso. Você sente que está jogando um jogo que todo o resto nem sabe que existe. E a tentação vai ser usar esse poder sem cuidado. Manipular as pessoas por pequenos ganhos. Exibir a sua habilidade de ler e controlar situações. Se tornar o tipo de pessoa que trata cada interação como um jogo para vencer. Eu estou te dizendo agora, resista a essa tentação. Porque esse caminho leva a um tipo específico de inferno. O inferno de estar cercado de pessoas que você manipulou para ficarem ao seu redor. O inferno de nunca saber se alguém gosta de você de verdade, ou se você só influenciou aquilo com habilidade. O inferno de ser poderoso, mas completamente sozinho. Porque você transformou cada relacionamento num arranjo estratégico. Inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. A inteligência te dá a capacidade de alcançar resultados. A sabedoria te ajuda a escolher quais resultados valem a pena ser alcançados. E a coisa mais sábia que você pode fazer com a inteligência que está desenvolvendo é usá-la com parcimônia, com cuidado, e com um cuidado genuíno pelas pessoas que você afeta. Use para entender as pessoas, não para controlá-las. Use para enxergar com clareza, não para levar vantagem. Use para ajudar, não para dominar. Porque a pessoa que usa a inteligência como arma contra os outros acaba virando prisioneira da própria esperteza.
Ela não consegue desligar isso. Ela não consegue se conectar de verdade. Ela não consegue amar ou ser amada, sem que a suspeita e a estratégia envenenem tudo. Eu já vi pessoas desenvolverem esse tipo de inteligência e se tornarem monstros. Não porque fossem más, mas porque confundiram poder com propósito. Elas ficaram tão boas em ler e influenciar as pessoas que esqueceram como simplesmente estar com as pessoas. Não deixe que isso seja você. Conforme você desenvolve essas habilidades, desenvolva a sua ética junto. Decida que tipo de pessoa você quer ser quando for capaz de coisas que a maioria nem consegue imaginar. Porque capacidade sem caráter é só destruição sofisticada. Então é isso que eu quero que você faça depois de completar os 90 dias. Tire uma semana. Não faça nenhum dos exercícios. Só viva com a sua nova mente e repare no que você faz com ela. Reparem quando você é tentado a manipular. Reparem quando você usa a sua percepção para ajudar. E em quando você usa para dominar. Reparem que tipo de pessoa você está se tornando. E então faça uma escolha consciente. Escolha o tipo de inteligência que você quer encarnar. A que serve, ou a que explora. A que conecta, ou a que isola. A que constrói, ou a que destrói. Porque no fim das contas, a inteligência é só uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para criar ou para destruir. A escolha é sempre sua. A gente está chegando ao fim agora, e eu quero trazer isso de volta para onde a gente começou. Com aquela pergunta: depois que você vê o que eu te mostrei, você consegue algum dia desver? A essa altura, você já sabe a resposta. Não, você não consegue. Porque eu não te dei só técnicas. Eu te dei uma lente. Um jeito de enxergar a realidade que é mais preciso, mais em camadas, mais complexo do que a versão simplificada com que a maioria das pessoas vive. Você aprendeu que inteligência não é um dom, é um processo. Que o reconhecimento de padrões é habilidade universal. Que flexibilidade vence capacidade. Que clareza cria responsabilidade. Que a solidão é um imposto do crescimento. Você aprendeu os 4 exercícios centrais que vão reestruturar a sua mente em 90 dias. O isolamento de pergunta, para pensar de forma penetrante. A informação como arma, para extrair valor de tudo. A colheita de padrões, para ler o comportamento humano. O combate cognitivo, para segurar várias perspectivas ao mesmo tempo. Você aprendeu os princípios que fazem tudo isso funcionar. E aprendeu os avisos sobre o que esse desenvolvimento vai te custar e que tentações ele vai criar. Mas, no fim, conhecimento não basta. Entendimento não basta. Você tem que de fato fazer o trabalho. Você tem que sentar por 20 minutos hoje e começar o primeiro exercício de pergunta profunda. Você tem que capturar as suas primeiras 3 armas de informação. Você tem que observar e registrar o seu primeiro padrão de comportamento. Você tem que marcar a sua primeira sessão de combate cognitivo. Porque aqui está a verdade que separa quem muda de quem só pensa em mudar. Transformação exige ação. Não intenção. Não inspiração. Ação. Diária. Constante e nada glamourosa. A maioria das pessoas que assiste a este vídeo vai se sentir empolgada por mais ou menos 1 hora. Vão pensar sim, é exatamente disso que eu preciso. E aí vão voltar para a vida normal. Vão rolar o celular. Vão assistir a outro vídeo. Vão dizer a si mesmas que começam amanhã. E o amanhã nunca chega. Não seja a maioria das pessoas. Você não é defeituoso. Você não é limitado. Você não está preso ao cérebro que tem. Você só está sem treino. E o treino está disponível para você agora. Hoje, neste momento. A inteligência de que você é capaz. A clareza, a percepção, o poder, não é uma possibilidade distante. Está a 90 dias de você. 3 meses de prática constante. É isso. Daqui a 3 meses, você pode estar pensando de formas que hoje te parecem impossíveis. Mas só se você começar, só se você se comprometer, só se você decidir que enxergar com clareza vale o desconforto, vale a solidão, vale a responsabilidade. Então aqui está a minha pergunta para você. Você vai realmente fazer isso? Ou você vai arquivar isso como uma informação interessante e seguir a vida sem mudar nada?
Porque eu não posso te obrigar a fazer o trabalho. Eu só posso te mostrar o que é possível e te dar o método. O resto depende de você. Se você vai fazer isso, se você vai realmente se comprometer com 90 dias de treino mental, eu quero que você faça uma coisa agora. Anote a data de hoje. Anote a data daqui a 90 dias. E faça uma promessa. Não para mim, para você mesmo. De que você vai fazer esses exercícios todos os dias por 90 dias. De que você não vai desistir quando ficar desconfortável. De que você não vai parar quando se sentir sozinho. De que você vai levar isso até o fim. E então comece. Agora. Antes que a inspiração se apague. Antes que a resistência cresça. Antes que você se convença a não fazer. Escreva a sua primeira pergunta profunda. Sente com ela por 20 minutos. E veja o que acontece. É assim que a transformação começa. Não com condições perfeitas ou motivação. Com uma pergunta e 20 minutos de atenção focada. Se isso ressoou em você, se algo do que eu disse parece verdadeiro, urgente e necessário, deixe um comentário. Me diga com qual pergunta você está começando. Me diga o que você espera entender sobre si mesmo. Me diga que você está se comprometendo com os 90 dias. Não pelo meu benefício, pelo seu. Porque declarar um compromisso publicamente torna ele real. Tira ele do campo do talvez e coloca no campo do está acontecendo de verdade. E se você quer mais conteúdo como esse, mais profundidade, mais honestidade, mais métodos para se tornar a pessoa que você é capaz de ser, se inscreva. Porque isso é só o começo. Ainda tem muito território para explorar, muitas ilusões para dissolver, muitas formas de enxergar com clareza. Mas, por agora, isso é o suficiente. Você tem o método. Você tem os avisos. Você tem o mapa. A única pergunta que sobra é: você vai trilhar o caminho? Você não está se tornando mais inteligente. Você está se tornando honesto. Você está se tornando preciso. Você está se tornando livre. E isso é mais raro do que genialidade. Isso é mais raro do que qualquer coisa que o mundo chama de domingo. E está disponível para você. Começando agora. Porque a maioria das pessoas não vai fazer isso. Elas vão ler sobre o assunto, achar interessante e voltar a rolar o celular. Já que desenvolver esse nível de inteligência exige algo que a maioria não tem: disciplina, constância e disposição para sentar sozinho com o desconforto todo santo dia. A maioria das pessoas prefere continuar confortável e fraca a se tornar desconfortável e poderosa. Essa é a verdade. Agora deixa eu te dar uma escolha que você não vai poder fingir que não ouviu. Você pode ir embora agora mesmo, voltar para suas rotinas confortáveis, seus pensamentos reciclados, sua vida previsível, e nada vai mudar. Ou você pode se comprometer aqui, agora, a treinar uma mente poderosa o suficiente para aterrorizar as pessoas que nunca ousaram construir a própria. Se você está pronto para ir além, para treinar, e não só assistir, então faça uma coisa. Se inscreva, não por entretenimento, não por motivação, mas como um contrato com a sua versão do futuro. E então escreva uma única frase nos comentários. Eu escolho a mente. Essa frase é a sua declaração, o seu ponto de partida, o seu primeiro ato de rebelião contra a versão de você que continua fraca. Se você não consegue assumir esse pequeno compromisso, você ainda não está pronto.